nós vamos estar conversando sobre é tempo de crescer na oração. Então convido você que trouxe sua Bíblia a abrir, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer a exposição de alguns versículos nessa noite, a partir do versículo 5 até o 14. Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade que eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão deste dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, porque nós podemos estar reunidos como igreja, como família, Senhor, como corpo, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. E que por meio dela, que é viva e eficaz, a gente saia daqui, Senhor, cheio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se há uma área na nossa vida como cristão que nós negligenciamos muito e a gente mente muito, é a área da oração. A gente negligencia muito a oração, mas também quando perguntado se nós oramos, nós mentimos muito que nós oramos. Então é uma área que nós negligenciamos bastante. Só que ela é associada totalmente com uma outra área que nós não também damos muita importância. Já foi falado aqui que é a parte de nós lermos a Bíblia. Logo, elas são, uma precisa da outra. A leitura da palavra de Deus, a gente lê e a gente precisa dela para orar também. Porque senão nós corremos o risco de estar orando errado. Então essas duas atitudes, esses dois exercícios que nós temos como espirituais, são muito negligenciados. Não é só você que tem dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de orar. Não é só você que tem dificuldade de ler a Bíblia, eu também tenho dificuldade de ler a Bíblia. É nosso, é do ser humano isso. E nós negligenciamos muito isso. Eu, como discípulo de Jesus, preciso crescer na oração. Você, como discípulo de Jesus, você precisa crescer nessa prática de oração. Nós, como igreja, precisamos crescer na prática da oração. Todos nós, no individual e no grupo. Nós precisamos orar. Talvez você já fez o que eu já fiz. Está conversando com uma pessoa e essa pessoa pedir oração para você e você dizer o quê? Pode deixar que eu vou orar por ti. Passa o teu dia, você no final nem lembra do que aquela pessoa pediu para você orar, né? A gente tem um amigo em comum, eu e o Vini, que ele sempre falou assim: mano, se eu disser para ti que eu vou orar depois, eu vou estar te mentindo. É migué, meu. Então o que ele fazia? Eu pedia oração para ele e mandava um áudio. Orei por ti, já fiz a minha parte, né? Então, ouve aí quantas vezes tu quiser, mas já orei por ti. Então hoje a gente tem essa facilidade de nós estarmos orando. E qual é a dificuldade de nós orarmos? Por que nós temos tanta dificuldade em fechar os nossos olhos, em entrar no nosso quarto, em separar um momento do nosso dia? Porque o mundo impulsiona a gente a não parar. O mundo impulsiona a gente a não esperar.
o mundo impulsiona a gente a depender de nós mesmos. Quando a oração é o oposto disso. A oração faz você parar, a oração faz você não depender, você entender que você não está no centro, e a oração não é no seu tempo. Talvez a resposta da sua oração não seja a que você está procurando, mas o fato é que nós temos dificuldade de orar. E como é que a gente pode ilustrar isso? É que nem você ir num hospital, você está muito mal, você está com muita dor, e você, de repente, você chega onde? Numa sala de espera. A sala de espera é para todos nós. E lá você fica. Você não tem o controle do tempo, você não tem o controle de que horas você vai ser atendido, mas você fica lá porque você quer ser atendido. E a oração, ela nos ensina isso. A gente fala com Deus, mas Deus nos atende, nos responde no tempo dele e da maneira dele. E a gente tem dificuldade de aceitar isso. Então a oração é sempre uma confrontação nossa, de a gente entender que a gente não está no centro do controle da nossa vida e de que não é no nosso tempo, é na soberania de Deus. Então eu queria fazer algumas perguntas para você. Pode passar. Você ora? Responde para você isso. Se você ora, como você ora? Para quem você ora? Quando você ora? Porque nós temos um problema. A gente conta muito dos nossos problemas para outras pessoas, menos para Deus. Deus às vezes é a última alternativa da gente. A gente conta para muita gente. Você vai lá, abre o seu coração, e não está errado isso, óbvio que não. Você confiar numa pessoa e contar. Mas o mais importante, a pessoa mais importante que deveria ouvir a gente em primeiro lugar, a gente demora para falar. E a gente pergunta às vezes, você já falou com Deus isso? Você já entendeu o que Deus quer te ensinar por meio disso? Nem falei com Deus. Eu estou tão chateado com Ele que eu nem estou falando com Ele mais. E a gente tem essa dificuldade. Então você ora. Sinceramente, se você pudesse responder isso, o que você diria? Você ora? Quando você ora? E que circunstância você ora? Às vezes as reuniões de oração, elas estão cheias porque as pessoas estão precisando muito de oração. Agora, quando as pessoas não estão precisando de oração, elas não vão. E sabe por que isso acontece? Porque a gente resume a oração em pedidos. A gente nunca pensa que a oração é uma conversa com Deus. A gente sempre pensa que a oração é um meio onde eu posso falar com Deus e pedir alguma coisa para Ele. Então se torna algo, um pedido, isso. Existia um grande evangelista chamado Moody. E uma vez perguntaram para ele o que era oração. Olha o que ele disse. Oração, ela é a porta pela qual Deus opera a sua vontade soberana em nossas vidas. A vida sem oração é inconcebível. Felicidade ou vitória sem darmos graças. Esforços diários coroados de êxito. Sem Deus partilhar. Problemas difíceis sem Deus para aconselhar. Impotência e fraqueza sem pedir auxílio a Deus. Desgosto sem recorrermos a Deus para consolação. Aflições sem o socorro divino. Há muita solidão e tristeza numa vida sem oração. O que o Moody está nos falando aqui? A oração é o momento onde você pode falar de tudo para Deus. Você pode compartilhar de tudo para Deus. Não só coisas ruins, não só problemas familiares, mas também a sua vida. A sua alegria, a sua promoção, a sua aprovação numa prova. Tudo isso faz sentido no nosso relacionamento com oração. Mas é difícil a gente fazer isso. É mais propenso o ser humano ir até Deus, recorrer até Deus quando ele precisa de algo. E eu sou assim, você é assim, a humanidade é assim. A gente torna a oração nesse sentido. Não relacional totalmente com Deus. Eu poder chegar a Deus, graças a Deus por ti, né? Conseguir aquela aprovação, né? Graças ao Senhor, né? Deus. Eu lembro que o momento que eu mais agradeci, orei a Deus, foi por uma namorada. Né, Vini? O Vini, cara, tu precisa orar, o teu negócio é oração. Eu falei, cara, tem que ser oração mesmo. Se for beleza, já era pra mim. Eu tenho que orar. Né? E Deus foi muito gracioso, né? Graças a Deus, a bonita da família, a minha esposa. Eu sou simpático, é diferente. Mas oração, a gente ora. E eu chegava para as irmãzinhas da igreja lá que eu vinha e falava assim, tia, ora por mim. Meus amigos estão tudo casando já e eu tô aí, sozinho, forever alone. O que elas falavam para mim? Elas pegavam uma caderneta, um papelzinho, viravam uma folha e diziam assim, orar pelo Jardel. Então elas oravam. Graças ao Senhor,
Depois de anos de luta, né? O dia da vitória chegou. Estamos aí hoje, casados. Então, a gente precisa orar mais. Ter esse compartilhar com Deus. Falar mais com Deus sobre várias coisas, agradecer e tal. Mateus 6, esse livro que nós lemos, Mateus 6 ele tem um contexto muito interessante. Jesus, ele começa o ministério dele, e Mateus, quando escreve sobre Jesus, ele quer deixar claro para os judeus que estavam recebendo aquela carta de que Jesus ele era o rei prometido pelos judeus. Por isso que tem tanto a questão do reino de Deus. É um dos evangelhos que você mais vai ver a palavra reino de Deus, pois o reino de Deus pode ser ilustrado como... E aqui Jesus está falando sobre os princípios desse reino. Mateus capítulo 6 é o início, ou está entrando, ou no meio do Sermão do Monte, o conhecido Sermão do Monte. E o Sermão do Monte nada mais é do que os ensinamentos, os princípios desse reino que Jesus agora está intitulando. Então ele chega aqui nesse contexto, ele quer dizer o quê? Que a verdadeira justiça de Deus, ela é vivida na nossa vida prática. Nós podemos viver a justiça de Deus, a verdadeira justiça de Deus, na maneira como eu lido com o meu dia a dia. Jesus está falando sobre isso. Olha, não é algo assim miraboloso, não. É no seu dia a dia que você vai viver os princípios do reino de Deus. E a verdadeira justiça se dá nisso. Na maneira como você jejua, na maneira como você ora, na maneira como você adora, na maneira como você lida com as pessoas. Ali sim, as pessoas vão poder enxergar em você se você está vivendo como um participante desse reino. Jesus está falando isso. Por isso que várias vezes no Sermão do Monte você vai ver, né, Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito, mas agora eu estou dizendo para vocês viverem assim. Então é no nosso dia a dia. E aí o que Jesus está confrontando aqui também em Mateus capítulo 6? Uma palavra que nós não gostamos, mas que muitas vezes nós somos hipócritas. Está confrontando a hipocrisia aqui. Se você vê, há muito contraste aqui do que as pessoas faziam na época, os líderes, e o que Jesus quer que os seus discípulos façam. Então ele está dizendo aqui, olha, não ajam como esses hipócritas. Ele está advertindo a isso. E o termo em grego aqui de hipocrisia significa um ator que usa máscaras. Esse é o termo. Aquela pessoa que, ela é uma coisa na tua frente, mas ela usa outro personagem depois e por aí vai. Esse termo aqui que Jesus está confrontando, que ele não quer que os discípulos dele sejam. Então os fariseus buscavam a justiça dos homens, o reconhecimento, mas a verdadeira justiça e validação vem do interior. E aí Jesus começa a abrir para nós irmos para os pontos sobre isso. Não é o que as pessoas veem de vocês. Não é o que vocês estão mostrando para as pessoas. Vem do interior. Jesus vai trabalhar muito esse tema no Sermão do Monte. Vem do interior. Vem da sua vida íntima. Vem de lá. Vem do coração. Não é do que as pessoas estão acostumadas a ver. Então Jesus nos ensina algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com você. Em primeiro lugar, Jesus ensina os seus discípulos como não orar. Como não orar. Olha o que ele diz no versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Então Jesus aqui ele abre esse texto dizendo para os discípulos assim, olha, eu vou ensinar para vocês como não orar. Existe um modelo que vocês não podem repetir. Vocês não devem orar assim. O que Jesus está ensinando aqui? Que nós devemos, irmãos, como igreja, como pessoas, discípulos de Jesus, ter uma vida particular de oração. Antes de uma vida pública. Jesus está colocando as coisas na ordem. Olha, primeiro você tem que ter uma vida particular de oração. Depois você tem que ter uma vida pública. Isso vai refletir. E Jesus está ensinando. E aí ele fala aí por quê? Porque às vezes a gente encena assim. A gente ora em público, a gente levanta a mão no público, a gente adora assim fazer encenações, né? Hoje você sabe, né? A gente vê muito no Instagram as pessoas aqui levantando a mão só porque tem alguém passando ali. E Jesus está vendo isso lá naquele contexto. Não orem como eles. Que eles vão para a praça e ficam orando em alto e bom som, porque ele quer que as pessoas olhem assim, uau, essas pessoas são espirituais demais. Cara, eu quero ser essa pessoa, eu quero ter essa oração. Né? Não tem, às vezes a gente não fala, se você é cristão há muito tempo, a gente às vezes tem isso.
Não, eu vou lá naquele irmão porque aquele irmão tem a oração, tem oração forte. Eu vou lá e ele vai resolver o meu problema. Não vai. Ele deve falar um pouquinho melhor só, mas só. Não tem essa de oração forte ou fraca. Existe um coração quebrantado que Deus aceita uma oração. Mas palavras, Deus conhece o nosso interior. Então, Jesus está ensinando isso. Não orem assim. E hoje a gente enfrenta muito esse problema. Essa semana eu falei bastante sobre isso com algumas pessoas. Tudo tem que se tornar público. Tudo. As pessoas hoje querem orar, querem botar no Instagram lá que oram, que jejuam, que fazem um monte de coisa, mas será que fazem mesmo? Será que fazem mesmo? Já contei aqui, né? Tinha uma pessoa que uma vez eu vi que ela levantava cedo da manhã, botava o celular na janela. Não, ela abria a janela, botava o celular na mesa, e aí ela ia orar para a janela lá. Para quê? Se era uma coisa tão íntima. Então Jesus está ensinando como não orar. Ele não está dizendo que não é para orar em público, não é isso. Mas é quando a gente não tem uma vida íntima de oração com Deus e a gente quer passar para as pessoas que a gente ora. É isso. E assim, pessoas que oram, gente, elas não ficam falando para outras pessoas que elas oram. Elas oram. É isso. Pessoas que oram, que oram pela vida de vocês, elas oram. Elas não ficam falando para as pessoas que elas oram. Elas oram. Porque Deus é que tem que saber disso. Então, Jesus está nos advertindo aqui sobre isso. Uma outra passagem na Bíblia, Jesus está contando a história de 2 orações. É uma parábola lá em Lucas, a parábola do fariseu e do publicano. E Jesus está falando sobre oração, sobre 2 modelos de oração. E o que Jesus condena, ou dá como um mau exemplo nessa parábola, é a oração do fariseu. O fariseu se pôs em pé e dizia: ó Deus, graças te dou, como não sou como os demais homens. Eu jejuo, faço um monte de coisa para o Senhor. E Jesus está dizendo: grande coisa. Grande coisa. Então Jesus está ensinando aqui para nós como não orar. Buscando primeiro uma vida de intimidade. Jesus vai ensinar para nós, segunda lição, onde orar. Agora Jesus vai dizer para onde a gente tem que orar. Mateus 6,6 diz: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo o recompensará. O quarto aqui nessa época era um quarto que não tinha nem janela. Era uma despensa que as pessoas tinham na casa para guardar ali utensílios, alguma coisa. E Jesus está dando exemplo disso. Olha, vocês devem orar num lugar muito íntimo. O quarto é um lugar de intimidade. É um lugar que a gente precisa reservar. E Jesus está dando esse exemplo. Orem lá. Não é que só o quarto é o lugar que a gente deve orar, mas o quarto é um lugar onde a gente ora com intimidade, onde a gente tem intimidade, onde a gente é vulnerável. Jesus está pedindo isso para eles. Orem assim. Vão para um lugar secreto comigo. Estudos dizem que nem janelas haviam, pois era um lugar extremamente sigiloso. O versículo 6 nos destaca a importância de termos uma vida particular de oração e não só o quarto sendo o lugar. Jesus está nos mostrando que nossos momentos de oração precisam de um lugar reservado, de algo íntimo entre nós e Deus. E qual é o jogo interessante dos versículos aqui? O versículo 5, Jesus nos adverte a não orarmos como os hipócritas na sinagoga, que oram para os outros. O texto vai dizer que eles oravam para os outros. E o versículo 6, Jesus está dizendo assim: o Pai está observando vocês. Esse é o jogo mais importante desse texto. Quem observa as nossas orações, em primeiro lugar, é Deus. Deus sabe por que a gente está orando, como a gente está orando. E se a gente está orando verdadeiramente. Os outros podem olhar para nós e dizer: olha, eles oram, que legal, que oração bonita. Mas Deus pode olhar e dizer assim: não é uma oração bonita, não é uma oração sincera. Então, Jesus está nos ensinando isso. Craig Groeschel, ele diz: quando buscamos nos comunicar com Deus em uma oração verdadeira, vulnerável e íntima, Ele não vai nos envolver em uma bolha espiritual. Em vez disso, Ele estoura a nossa bolha do que eu ganho com isso e nos convida a confiar nele quando não sabemos o que Ele irá fazer a seguir. Nos sentimos abençoados em alguns dias, em outros enfrentamos desafios, oposições e perseguições. Mas todo momento de oração perigosa será preenchido com a sua presença. Você
se você prestou bem atenção, o versículo 6 termina dizendo que o Pai vai recompensar. E aí a gente diz assim, que recompensa? Será que é o meu pedido? Será que o que eu pedi para Ele no quarto, Deus vai me dar? Não necessariamente. O que Deus está falando aqui, o que Jesus está ensinando para eles é o seguinte, olha, se vocês tiverem um lugar íntimo comigo, um lugar onde vocês vão me procurar, a recompensa maior é que vocês vão me achar lá. Eu estarei com você lá. Então a recompensa aqui é a presença do próprio Deus no quarto daquela pessoa que está orando. Não é um resultado que a gente espera muitas vezes. Então Jesus nos ensina assim, onde orar. Onde orar. Ore em seu quarto, lute em seu quarto. Tenha um momento de oração. Ah, meu marido não ora, mas você pode orar. Ah, minha esposa não ora, mas você pode orar. Meus filhos não estão orando. Talvez é porque eles não vejam os pais orando. Mas ore pelos seus filhos. Ore. Busque a face do Senhor. A gente é acostumado a levantar, a primeira coisa que a gente pega, eu tenho essa dificuldade, é o celular, daí tu já começa a olhar um monte de coisa, né? Mas aí às vezes a gente não busca a face do Senhor. Mas a gente pede discernimento, a gente pede que Deus mostre a vontade dEle para nós, mas a gente não busca o Senhor, aí fica difícil. Fica difícil. Então, Jesus está nos ensinando isso. Terceiro, Jesus agora vai explicar como eles devem realmente orar. Em primeiro lugar, ore sinceramente. Jesus vai dizer no versículo 7 e versículo 8, ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Jesus não está dizendo aqui que a gente repetir um pedido é uma vã repetição. Não é isso. Às vezes a gente insiste na oração, né? Às vezes a gente vê testemunhos de pessoas que oraram muito tempo por uma conversão de um parente ou por um problema de saúde. Então, a gente tem que orar, a gente tem que buscar o Senhor. A questão aqui é quando eu oro não sinceramente. Quando eu só fico falando um monte de coisa repetidamente. Esse é o problema. O problema é que Deus sabe o que a gente quer pedir. Deus sabe o que a gente quer falar. Robert Cook, ele diz uma frase que diz o seguinte, todos nós temos uma oração rotineira a qual sempre voltamos. Só quando nos livramos dela é que podemos começar a orar de fato. Então, a gente tem orações, né? A gente tem perfis, tem pessoas que oram de uma maneira e você já sabe como é que aquela pessoa ora. Mas, já que é um lugar tão íntimo que a gente tem que ter com Deus, a gente precisa orar de uma maneira sincera. Aí você pega aquela história do fariseu e do publicano, a oração daquele publicano é uma oração bem pequenininha. Deus, tenha misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. Então ele orou sinceramente. Ele falou aquilo que estava no coração dele. E a Bíblia vai dizer que ele foi justificado. Ele saiu daquele encontro justificado. Então a gente tem que orar sinceramente. Davi, quando confessa o seu pecado a Deus, ele recebe o perdão de Deus. Porque ele confessou o pecado dele. Ele não ficou dando volta. Então nós precisamos orar sinceramente. Com o nosso coração quebrantado. Às vezes você não vai conseguir falar nada. Você vai só chorar na presença de Deus. Essa é a sua oração. Às vezes vai ser um gemido na presença de Deus. Essa é a sua oração. Agora não adianta chegar lá e dizer, ó Deus, graças te dou, excelentíssimo, né? Pois venho na sua humilde presença reconhecer a minha pequenez. Né? Você não fala assim. Então ore sinceramente ao Senhor. O verso 8 nos diz por que nós devemos orar com sinceridade. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe. Sabe quando você que é pai, você que é mãe, seu filho chega falando muito bonitinho contigo? Te elogiando, né? Cara, pode saber que é alguma coisa, né? Mãe, você é linda, né? Maravilhosa. Você é mais bonita que o sol, que nem na manhã. Você é a melhor mãe do mundo. Pai, você é o pai que todo mundo deveria ter, né? Eu sou grato ao Senhor pela sua paternidade na minha vida, né? Você sabe que seu filho quer alguma coisa, ou ele fez alguma coisa errada, ou ele quer alguma coisa, né? Você sabe, você conhece.
Deus é a mesma coisa. Deus sabe quando a gente quer pedir alguma coisa, né? Então, a gente tem que ter isso. A Esther tem ensinado para nós isso lá em casa. A Esther levanta de manhã, ela sai correndo, ela vai lá na cozinha e ela fica do lado da geladeira porque ela quer iogurte natural. É o iogurte favorito da Esther, é esse. E ela fica lá falando té. Aí, essa semana, ela pediu té. Eu falei, o pai só vai resolver um negócio na sala, já volto. Aí, quando eu voltei, ela estava assim, esperando. Eu falei, o que tu quer? Daí ela apontou e começou a dizer, né? Aponta e diz. Ela aponta e diz agora. Deus quer orações assim. Que a gente aponte para o problema e diz, Deus, meu problema é esse. Meu problema é esse. Eu estou com essa dificuldade. Ore sinceramente. Avalie as suas orações. É tempo de crescer nessa intimidade com Deus. Quarto lugar, penúltimo. Jesus está ensinando, nos ensinou em primeiro como não orar, em segundo onde orar, e agora ele está nos ensinando como orar com sinceridade e de acordo com a sua vontade. E aí Jesus vai dar um modelo, que é o Pai Nosso ali, que diz, né? Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus agora está dando um modelo. Jesus não está dizendo assim, vocês têm que repetir sempre essas palavras, mas é como nós devemos orar. E a questão aqui é que antes de todos os nossos pedidos, dos nossos interesses, nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Se você lê o Pai Nosso, o início fala muito sobre a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. A tua vontade. As nossas orações têm que fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar. Jesus está dando essa regra para nós aqui. O propósito da oração é glorificar o nome de Deus e pedir ajuda para realizar a sua vontade na terra. As nossas orações devem buscar a vontade de Deus. A gente tem que orar assim, pedindo que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. E há uma coisa interessante também, que hoje as pessoas perguntam muito assim, Deus, qual é a tua vontade para mim? E essa oração, ela é óbvia, porque a Bíblia, ela tem, pelo menos Deus, ele ensina duas vontades na Bíblia. A primeira vontade é a vontade que Deus exige que aconteça e aconteceu. Dá um exemplo. Gênesis capítulo 1, a gente tem lá o relato da criação. Disse Deus, haja luz e houve. E houve luz. Isso é a vontade de Deus sendo executada sem nem justificar. Essa é a vontade soberana de Deus. Mas qual é a vontade que Deus quer para o seu povo desde o início? Que o povo fosse obediente à palavra dele. E hoje a gente vê que as pessoas, quando pensam em vontade, elas querem que Deus chegue com luzes, com um telão de LED, dizendo assim, filho meu, a minha vontade para você é que você seja um missionário lá na Times Square, em Nova York. Uau, que legal, Deus. Deve ser muito massa ser missionário nos Estados Unidos, né? A gente quer isso. Filho meu. Né? Tipo o Simba do Rei Leão aí, para os mais chegados, né? Olhe, Simba, tudo isso aqui. A gente quer orações assim. Só que a vontade de Deus para nós é assim, olha, que você me obedeça. Você tem um livro na sua casa, você deve obedecer. Lá você vai saber qual é a minha vontade para a sua vida. É essa oração que Jesus quer que a gente faça. Jesus, que a tua vontade seja feita na minha vida. Nós oramos por essa vontade de acordo com essa aprovação. Jesus, ele nos mostra aqui o nosso espaço na oração. Nós não controlamos a nossa vontade e muito menos nós não controlamos a sua resposta. Mas quando eu oro de acordo com a sua vontade, quando eu oro assim, colocando os interesses de Deus em primeiro, nós podemos assim colocar as nossas necessidades em oração. E Deus, como o Wanderson falou no início, ele se interessa pelas nossas dores. Ele se interessa pelas nossas dificuldades. Ele se interessa pela tua luta, ele se interessa pela sua dor. Claro que ele se interessa. Mas antes a gente tem que buscar a vontade dele. Às vezes a gente não quer admitir, e é duro falar isso,
Mas às vezes a gente está passando por muitos problemas na nossa vida, fruto da nossa desobediência ao Senhor. E a gente ora, e a gente ora, e a gente ora, e Deus conhece o nosso coração. Tiago vai dizer o quê? Vocês oram e vocês não recebem o que vocês querem porque vocês oram com o coração cheio de problema. Vocês oram querendo o mal. Não são coisas boas. Então avalie na sua vida. Por que você está passando pelos problemas que você está passando? Será que você não esqueceu do Senhor? De orar e de falar e de ler a palavra dele? Às vezes é fruto da nossa rebeldia perante Deus. Então, nós devemos orar isso. Para nós terminarmos, a oração que Jesus nos ensina nos tira do centro. É a vontade de Deus, o Deus é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas, as tentações são nossas. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso é uma oração de família. E eu nunca tinha reparado nisso nesse texto. Mas essa oração do Pai Nosso ela é uma oração familiar. Ela não é individual. Se você notar, é tudo no plural. Pai Nosso, o pão é nosso e por aí vai. E aí, Jesus vai nos dar uma última lição aqui, que é orar perdoando. Jesus nos ensina como orar sinceramente, de acordo com a sua vontade, e ele termina dizendo isso. Seu Pai Celestial os perdoará, versículo 14, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Aí você lê, parece que não faz sentido esse versículo 14 e 15 aqui. Mas é um gancho do versículo 12, que diz que nós, assim como nós perdoamos nós perdoamos as ofensas das pessoas. Agora Jesus está ensinando que nós devemos orar perdoando pessoas. Porque nessa matemática do perdão, sempre a gente não perdoa antes de ser perdoado. Sempre nós somos perdoados, por isso nós perdoamos. Nunca é ao contrário. Você não perdoa ninguém para ser perdoado. Você perdoa alguém porque você foi perdoado. Então todos nós, a gente tem que ter isso em noção. Você deve perdoar o seu irmão porque você foi perdoado, às vezes de um pecado muito maior. De uma afronta muito maior. E Jesus está dizendo isso para nós. A oração do Pai Nosso é um assunto de família. Sendo assim, se não há um bom entendimento entre os membros da família, como poderá haver comunhão com Deus, o Pai? 1 João 4 vai dizer para nós que nós mostramos o nosso amor a Deus como? Amando os nossos irmãos. Nós demonstramos publicamente o amor a Deus, amando os nossos irmãos. E aqui Jesus está falando sobre isso. O perdão diz respeito à comunhão. Se eu não estou com comunhão com Deus, eu não posso orar efetivamente. Mas a minha comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com os meus irmãos. Consequentemente, o perdão é uma parte da oração. Como é que você pede perdão para o Senhor? Como é que você pede perdão para o Senhor? Orando e pedindo, né? Você vai lá, conversa e resolve o problema com Deus. Como é que você perdoa uma pessoa? Ouvindo aquela pessoa, sentando com aquela pessoa e conversando com aquela pessoa. Logo, quando você não faz isso, você está negando toda a comunhão que Deus te deu pela graça dele. Toda. E aí Jesus vai contar na Bíblia uma parábola do servo devedor, que ele devia um pouquinho, ele devia muito e foi perdoado, mas ele não conseguiu perdoar uma dívida que era menor. Sempre nós devemos perdoar os nossos irmãos, porque nós fomos perdoados e nós continuamos sendo perdoados todos os dias. Quem é você e quem sou eu para não perdoar alguém? Jesus está nos ensinando isso. É tempo de crescer. Como Deus responderá a uma oração de uma pessoa com o coração cheio de remorso contra alguém, com ódio do seu irmão? Isso seria contra a santidade do seu nome, desonraria o seu nome. De que maneira essa pessoa seria usada por Deus para realizar a sua vontade? É o que Jesus está dizendo. Deus não vai perdoar, e aqui não é um jogo assim, olha, você perdoa para receber o perdão de Deus. É tipo uma barganha, não é isso. Mas Deus vai usar a sua vida, meu irmão, para realizar a vontade dele, se no seu coração não houver remorso contra alguém. Se não houver ódio contra alguém.
do corpo que Jesus comprou. Em outra passagem, Jesus vai dizer o quê? Olha, deixe a oferta. Se você tem um problema com o seu irmão, deixe a oferta, vai lá e resolve o problema com ele, depois você volta. Então a gente precisa levar a sério. Uma última frase, Warren Wiersbe vai dizer para nós: o mais importante numa oração não é simplesmente obter uma resposta, mas ser o tipo de pessoa a quem Deus pode confiar uma resposta. A gente orar assim: Deus, faça a tua vontade na minha vida. O Senhor me use, que eu possa ser uma pessoa que vai perdoar a outras pessoas. Isso demonstra a tua vontade na minha vida. Queria orar com você. Há uma história que conta de que uma pessoa foi orar ao Senhor pedindo duas coisas. E Deus deu um cacto e uma lagarta para ele. Deu um cacto e uma lagarta. Essa pessoa ficou muito brava com Deus. Cacto, algo tão feio, cheio de espinho, e uma lagarta, não foi o que eu pedi. E ele não entendeu o que Deus estava querendo ensinar para ele. Passou um tempo, ele guardou essas duas coisas. Ele foi lá e daquele cacto nasceu uma flor, e daquela lagarta nasceu uma borboleta. E aí ele entendeu. Às vezes Deus responde para a gente de uma maneira que a gente não entende, que a gente acha até estranho, mas tem um sentido. Então, que essa palavra seja um tempo de crescer da gente na oração, a sermos dependentes do Senhor e nos moldarmos à sua vontade.